Meus queridos irmãos, queremos convidar a todos a fazer uso de suas Bíblias e possam abri-la para o Evangelho escrito por Lucas, no seu capítulo de número 9. Leremos do versículo de número 57 até o versículo de número 62. Lucas, capítulo de número 9, do versículo 57 até o 62. Você pode acompanhar também aí a leitura na projeção. O texto está escrito da seguinte forma: quando iam, isso aqui se referindo a Jesus e seus discípulos, quando iam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Em algumas versões diz reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: permita que eu primeiro vá sepultar o meu pai. Jesus lhe respondeu: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E outro disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixai-me primeiro despedir-me de minha família. Jesus, porém, respondeu-lhe: ninguém que ponha a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Que Deus aplique este texto em nossos corações. Não sei se aparece aí na projeção. Estaremos falando nessa noite sobre seguir a Jesus comprometidamente, né? Seguir a Jesus, seguindo a Jesus comprometidamente. É a ideia do sermão desta noite. Seguir a Jesus de maneira comprometida. Eu fui atrás do conceito da palavra comprometimento. A palavra comprometimento significa ação de arcar com um compromisso feito a alguém, utilizando de regras propostas a fim de alcançar a exatidão da ação ou do ato. É o contrário de isento ou desobrigado. Então, a palavra comprometimento, ela significa justamente isso. É um ato de você arcar com o compromisso feito. E, se você observar bem, nós passamos a nossa vida inteira se comprometendo. A gente passa a nossa vida inteira se comprometendo com alguma coisa. Por exemplo, muitos de nós passam a vida toda se comprometendo com os estudos. Acordar cedo, chegar cedo na aula, vestir um uniforme, obedecer o horário das aulas, fazer atividade, alguns estão fazendo, estudar para fazer prova, se comprometer, ter horários de estudo na sua casa. Então, se você observar, nós precisamos nos comprometer com os nossos estudos, até mesmo a própria família. Algumas vezes o pai vai fazer uma viagem, diz: não, eu só posso fazer uma viagem no final do mês, pegando de tal dia para frente, é quando o meu filho está de férias. Então, se você observar, nós passamos a vida toda nos comprometendo. A gente não somente se compromete com os estudos, nós também nos comprometemos com o trabalho, de chegar cedo no trabalho, de fazer o nosso trabalho bem feito, de cumprir regras, de desempenhar tarefa do jeito que o patrão pede, que o patrão solicita. A gente muitas vezes se compromete em ser cidadão num país, de cumprir regras, de cumprir horários, de cumprir as determinações que estão contidas
na nossa Constituição, a pagar impostos, a obedecer às autoridades, a respeitar determinadas coisas. Então, se você for observar, a gente passa a vida todinha se comprometendo com a família, o marido se compromete com a mulher se compromete com o marido, e vice-versa, os filhos se comprometem com o pai com os filhos. Então, se você for observar, de um modo geral, a gente passa a vida toda se comprometendo. E na vida espiritual, não é diferente. Se você quiser servir a Jesus, como de fato deve ser, nós precisamos ter uma vida também comprometida. O texto que nós acabamos de ler, o texto começa dizendo que eles iam a caminho. Se você for estudar um pouco mais a fundo para onde Jesus ele estava se dirigindo e para onde eles estavam indo, Jesus estava indo para Jerusalém. Falando assim, parece que essa palavra não tem peso nenhum. Mas Jesus, indo para Jerusalém, ele estava indo para ser rejeitado pelos líderes religiosos. Ele estava indo para lá para ser rejeitado pelos judeus. Estando ali, ele iria ser negado, ele iria ser traído, ele iria ser preso, ele iria ser condenado injustamente, ele iria ser crucificado, ele iria sofrer, ele iria morrer. Então, o que Jesus está dizendo aqui, ele começa abrindo o leque, é que ele estava dizendo assim, olha, eu estou comprometido em fazer a vontade do meu Pai. Quando eu vim do céu para cá, eu vim com essa missão. E eu tenho um comprometimento com a obra que Deus estabeleceu na minha vida. Aí, de repente, Jesus se depara com 3 supostos seguidores. E Jesus vai fazer justamente um contraste do comprometimento que ele tinha com Deus, com aquele comprometimento que aqueles 3 discípulos estavam tendo diante dele. E nessa noite, eu queria que você olhasse para a sua vida e você se perguntasse que tipo de comprometimento você tem com Deus, você tem com a palavra de Deus, você tem com servir a Jesus. Porque Jesus, ele confrontou aqueles 3 seguidores, a maneira débil como eles queriam seguir a Jesus, com o comprometimento que ele tinha diante do Pai. Então, nesta noite, nós vamos falar justamente sobre esse comprometimento em servir a Deus. E quando nós observamos para esse texto, nós procuraremos enxergar nele algumas coisas que são necessárias, são fundamentais para que a gente possa servir a Deus com comprometimento. Que a gente possa servir a Deus de maneira comprometida. E quando nós olhamos o texto, Jesus ia passando e de repente aparece uma pessoa que nesse texto aqui de Lucas não aparece quem é. Se você observar no versículo 57, diz assim, quando eles iam pelo caminho, um homem qualquer, disse-lhe, eu te seguirei para onde quer que fores. Aqui não está dizendo quem é a pessoa, mas lá em Mateus, capítulo 8, versículo 19, o Mateus ele vai ser mais preciso. Ele vai dizer que era um escriba, que era uma espécie de escrivão da lei, alguém que ensinava a lei, era uma pessoa religiosa, era alguém conhecedor da lei de Deus. Aí diz que aquele homem, olhando para Jesus, disse, Jesus, eu te seguirei para onde quer que você for. O texto não diz mais nada sobre isso. Aí Jesus agora vai responder para ele uma pergunta que ele não fez. Jesus para e começa a dizer, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde descansar ou reclinar a cabeça. O que é que nós aprendemos com esse texto?
é que para a gente servir a Jesus com comprometimento, é preciso que a gente analise ou avalie as consequências de servir a Deus. É a ideia de que você possa ter clareza sobre o preço que você vai pagar por servir a Jesus. Trocando aqui a miúde, o que é que Jesus estava dizendo? Você está dizendo que quer me seguir. Agora, eu estou vendo no seu coração que você está cheio de ressalvas. Você começa, no seu coração, está cheio de imposições. Você tem algumas preferências no seu coração. Aí ele vai citar, dizendo assim, olha, as raposas, elas têm as suas casas, as suas tocas. Os animais, as aves, elas têm os seus ninhos. Ou seja, eles saem, mas se quiser voltar, eles têm aonde repousar, têm aonde ficar. Eu quero que você agora saiba de uma coisa, que o Filho do Homem não tem aonde reclinar, aonde descansar a cabeça. Traduzindo, era como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, as raposas, elas têm uma certa segurança de sair, de caçar, e se nada der certo, voltar para sua casa, os animais vão voltar para os seus ninhos. Agora, eu quero dizer que o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ou seja, se você quiser me seguir, me siga. Aqui na terra, humanamente falando, eu não dou garantia nenhuma a vocês. Ou seja, se vocês me seguirem, se vocês me amarem, se tornarem meus discípulos, vocês terão seus pecados perdoados, eu vou conceder a vocês a vida eterna, vocês serão libertos dos seus pecados. Agora, humanamente falando, vocês não vão ter segurança de nada. Ou seja, vocês analisem muito bem se vocês querem me servir ou não. Se vocês querem se comprometer comigo ou não. É o que Jesus está dizendo aqui. O Filho do Homem não tem aonde descansar a cabeça. Ele disse, ó, eu não dou garantia de nada. Não dá para me garantir dinheiro, não dá para me garantir fama, não dá para me garantir segurança. Eu quero dizer a vocês, se vocês forem me seguir, é bom, é maravilhoso, mas vocês podem aguardar que pancadas vêm por aí, perseguição vem por aí. O que ele estava dizendo era justamente isso. Olha, se vocês quiserem me seguir, vocês calculem o preço. Vocês calculem o preço. Vocês não se iludam em pensar que me servir é só coisa boa, é só coisa prazerosa. Vocês estão vendo eu multiplicando os pães, eu estou fazendo milagre, as pessoas estão me aplaudindo. Agora eu quero dizer a vocês que não é somente isso. Aqueles que assumem um compromisso comigo, que se comprometem comigo, vocês podem esperar que vocês também sofrerão perseguições. Vocês serão mal vistos, vocês serão caluniados, alguns de vocês serão presos, alguns de vocês serão mortos. A pergunta que eu faço é essa: vocês querem mesmo me servir? Vocês querem mesmo se comprometer comigo? Era o que Jesus estava dizendo aqui. As pessoas que querem seguir a Jesus de maneira comprometidas, elas precisam ter na sua mente que eles pagarão um preço. Eu fico meio que cismado, irmão Paulo, é que determinadas pessoas que são crentes, que são seguidoras de Jesus, elas dizem assim: eu nunca pensei que fosse complicado servir a Jesus. Eu pensei assim, que quando eu me convertesse, nunca mais eu ia passar por dificuldades, eu nunca mais ia ter dificuldade na minha conta bancária, eu nunca mais teria dificuldade na minha família, eu nunca mais adoeceria, nunca mais eu seria injustiçado. Mas parece que depois que eu me converti, as coisas apertaram ainda mais. É verdade.
Se você ouviu uma palavra, se você ouviu um evangelho que pregou para você, que você vai se converter, que você vai enricar, que você vai arranjar casamento, que você vai se trancar dentro de uma redoma, que você vai se tornar um super-herói, intocado, você não vai mais chorar, não vai ter mais dificuldade nenhuma, eu quero dizer uma coisa a você: tomaram o seu dinheiro, tomaram o seu tempo. Você pode passar por momentos bons, passará. Deus vai estar do seu lado e estará sim. Ele estará com você nas provações, nas dificuldades, mas você vai passar por dificuldades também. E Jesus estava dizendo aqui justamente isso: olha, eu quero que vocês analisem muito bem o preço que vocês vão pagar para me servir. Olha o que é que está escrito. Olha o que é que está escrito lá em João 16:33, o João dizendo assim: eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende bom ânimo, ou seja, não desanime, porque eu venci o mundo. Estão pregando por aí um evangelho, e eu queria procurar aqui uma outra palavra, mas não vai dar certo, vai ser essa mesma. Mas com o tipo de evangelho que estão pregando por aí, estão se criando uma igreja de molengas. Molengas espirituais. O que é isso, pastor? Você já viu aquela criança que é meio molenga, que ela caiu, aí ralou um pouquinho no joelho, a criança começa a ficar amarela, quer desmaiar, a criança muitas vezes... por quê? Porque ela não foi preparada para nada, ela foi criada, disseram essa criança, que aqui na terra ela não vai sofrer nada, coisa nenhuma. A pessoa não tem poder de reação, não faz nada na vida, tudo aquilo que acontece a pessoa vai para o canto chorar. Então muitas vezes estão se pregando um evangelho por aí, que tem se criado uma igreja molenga espiritualmente. Uma igreja que não é consciente do preço que tem para servir a Cristo. Aí você pode até dizer assim: então, pastor, pelo aquilo que o senhor está me dizendo aqui, então quer dizer que não compensa a gente seguir a Jesus, porque eu vou seguir a Jesus só para ter problemas. Então fique no seu canto, morra em seus pecados e vá para o inferno. O negócio é sério. É melhor você se comprometer com Jesus, ter a sua vida transformada, seus pecados perdoados, ou você se iludir no mundo aí por Satanás, morrer aí para o inferno? Jesus está chamando justamente a igreja ao compromisso. Vocês analisem muito bem o preço que vocês estão tendo por me seguir. Porque se eu não disser isso, aí vocês vão me cobrar depois. É porque depois que eu me converti, o meu vizinho começou a me chamar de ladrão, os meus familiares começaram a me desprezar, a me abandonar, a criticar a minha fé. Se tem uma coisa comum na vida do crente, é você ser rejeitado. Algumas pessoas da sua família vão dizer assim: rapaz, eu louvo a Deus porque meu filho agora é um crente, porque a minha esposa é um crente, porque o meu marido é um crente, porque o meu filho, o meu neto é um crente, porque ele mudou de vida. Mas muitos deles vão dizer assim: vocês são os bestas, vocês depois que se converteram agora estão se tornando, só querem ser santinhos, estão condenando os outros, vocês são fatalistas, vocês são legalistas, vocês são metidos a direitinhos, depois que vocês se converteram, vocês se tornaram mais enjoados. Pode ficar consciente que isso vai acontecer. Alguém vai zombar de você, agora é o irmãozinho. O irmãozinho deixou a cachaça, deixou a farra, deixou a vaquejada, deixou o carnaval, deixou a cerveja, deixou a bebida. Agora é fielzinho à namorada, é fielzinho ao namorado, é fielzinho à esposa. Você vai ouvir tudo isso. A primeira coisa que Jesus vai dizer aqui é isso. É que a vida espiritual não é um spa, não é uma redoma espiritual.
não é um conto de fadas, não é algo que vai lhe isentar de problemas, de tribulações. Eu já disse isso aqui a vocês mais de uma vez, e aqui é do tempo do nosso irmão Marconi. O irmão Marconi sabe que aqui no nosso vizinho estado do Cariri, e no Ceará, e dentro do Cariri tem uma região que se produz muita rapadura, uma rapadura muito conhecida, muito boa, mas muito dura. A vida cristã é igual a uma rapadura Cariri, é doce, mas é dura. É doce, mas é dura. Aí Jesus olhou para aquele homem: Jesus, eu vou te servir aonde quer que você for. Não, tenha calma. Eu sei o que está passando no seu coração. E você analise muito bem se você quer me seguir ou se você não quer. Você analise o preço que você vai pagar. Eu já contei aqui aos irmãos uma vez que eu dava aula a uma jovem aqui no Antônio Dantas, alguns, sei lá, está com uns 20 anos isso, mais do que isso, e eu contava muita piada, e muitas delas não são piadas muito dignas da gente dizer nada a ninguém. E quando eu contava aquelas piadas, o pessoal ria, achava graça, eu mangava de crente, zombava de crente. Depois eu me converti, aquela jovem senhora, agora já professora, e ela olhou para mim assim, na cara de pau, olhou assim e disse: eu gostava do senhor mais do tempo que você era descrente do que você sendo crente. Eu disse: por quê, senhora? Ela disse: porque no tempo que você era descrente, você era mais desbocado, você era mais engraçado, você era mais assim. Então, na cabeça dela, era mais importante para ela estar perto de um professor, muitas vezes pornográfico, zombador, criticador, do que diante de um homem de Deus que falava a verdade e que se comportava como deveria se comportar. Quando eu me converti, as primeiras semanas, dentro de casa, minha esposa, primeira coisa, quando eu me converti, a minha esposa foi da igreja até em casa chorando, dizendo que eu tinha acabado com a minha vida. E de fato eu acabei. Acabei com aquela vida velha de pecador e agora estava nascendo para Jesus. E foram necessários alguns meses para que a minha esposa conhecesse a Jesus como Salvador. Na segunda-feira peguei a minha Bíblia, ela disse: vai atrás das irmãzinhas na igreja? Eu disse: pois vamos comigo. E eu não sei se era por Jesus ou era com medo de levar chifre, eu sei que ela foi. E passaram-se 6 meses, a minha esposa ouvindo o Evangelho, e com 6 meses, ela provou da mesma verdade que eu provei. E ela hoje vem para a igreja, não é com medo de namorar, não. Ela vem para a igreja, e desde que ela se converteu, e ela entendeu que eu não vinha para a igreja atrás de ninguém, eu vinha sim prestar um culto verdadeiro ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas eu paguei um preço, assim que eu me converti. E pagamos até hoje. Em toda a área você vai observar que você paga um preço. As pessoas querem cobrar de você para você viver uma vida que não é mais sua. Então é a primeira coisa que observamos nesse texto. Esse primeiro, se você for observar, esse homem chegou para Jesus se oferecendo. Mas ele tinha suas particularidades. O segundo, nós vamos encontrar no versículo 59, desta feita o homem ele não se oferece, Jesus é quem diz assim: segue-me. Mas ele respondeu: permita-me que eu primeiro vá sepultar o meu pai. Aí Jesus vai dizer assim no 60, Jesus lhe respondeu: deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Só voltando um pouquinho no ponto anterior, vou aqui atropelar a homilética. Existe muita gente com a mente diabólica, com a mente suja, com a mente satânica, que diz assim: fulano de tal está indo para a igreja atrás de namoro. Fulano de tal está indo para a igreja querendo roubar o dinheiro dos crentes. Fulano de tal está indo para a igreja, que lá, no dia que ele pegar o pastor lesando, ele toma o dinheiro do pastor. Então tem muita gente com a mente diabólica, achando que uma pessoa sai da sua casa, vem para a igreja, é com segundas intenções. Evidentemente que no meio de uma grande multidão de crentes, tem pessoas que nem crentes são, e que vão para a igreja muitas vezes com segundas intenções. Vão para a igreja tentando enricar,
vão para a igreja se escondendo de alguma coisa. Já tive pessoas aconselhando aqui a poder que o cara começou a namorar com uma menina que nem o pai dela queria e nem o pai dele queria. O que é que eles faziam? Vamos para a igreja, porque lá na igreja é um lugar neutro. Eu estou lá na igreja, você está lá na igreja e seu pai não vai se preocupar. Seu pai não vai proibir da gente estar dentro do mesmo ambiente. Entendeu como é complicado? Evidentemente, quando as pessoas pensam em servir a Deus, em vir para uma igreja, eles vêm buscar conforto, vêm buscar consolo, vêm buscar edificação, vêm buscar salvação, vêm buscar comunhão, vêm buscar uma vida com Deus. A mente diabólica das pessoas é quem quer transformar a igreja em outro ambiente qualquer. A minha esposa, evidentemente, que ela não conhecia. Aí achou, se escandalizou porque eu vinha para a igreja na segunda-feira. Possivelmente ela teve outra desconfiança e colocou isso como se fosse uma imposição. Mas logo ela percebeu que não era isso, que não era aquilo que estava pretendendo o meu coração. Então, esse segundo ponto aqui, alguém chegou para Jesus, ele mesmo diz, o próprio Senhor Jesus Cristo, vem, me segue. Ele disse, não, Jesus, até que eu posso te servir, mas deixa eu ir lá em casa primeiro, sepultar o meu pai. Ele vai dizer o seguinte, deixe os mortos sepultarem seus próprios mortos. Você, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Anuncia o reino de Deus. O que é que nós aprendemos aqui? A primeira lição que aprendemos é, se eu quero seguir a Jesus de maneira comprometida, eu preciso pagar o preço. Eu preciso saber das consequências. Segundo, eu preciso avaliar as prioridades de servir a Deus. É preciso avaliar as prioridades. Aquele homem que recebeu o convite de Jesus para buscar ele, possivelmente estava também cheio de boas intenções, cheio de motivações. Agora colocou uma imposição. Ele colocou primeiro algumas ressalvas. Ele relutou. Possivelmente, o que o texto está dizendo aqui, não é nem que aquele homem estava em casa com seu pai num caixão. Os comentaristas chegam a dizer o seguinte, o que aquele homem estava querendo dizer era o seguinte, olha, Jesus, eu vou te servir, mas eu tenho um pai, eu vou para casa, vou cuidar do meu pai, no dia que ele morrer, aí depois disso eu venho e sirvo ao Senhor. Ou seja, no meu coração existe uma prioridade maior, que é a minha família, que é o meu pai. É isso que o Senhor estava criticando naquela vida daquela pessoa. Evidentemente que no mundo judeu, quando morria uma pessoa, o funeral daquela pessoa era tratado com muita seriedade. Se a pessoa estava na guerra, ela era liberada. Até dos seus próprios trabalhos, ela tinha uma liberação para cuidar da sua família, enlutada. Mas possivelmente não era o caso aqui. Aqui era como se essa pessoa aqui, ela quisesse adiar. Ela quisesse procrastinar. Ela tivesse outras prioridades na frente. Ela tivesse uma outra... Jesus, ele... dizendo lá em Mateus 6:33, ele vai dizer assim, buscai primeiro seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O texto está falando sobre a providência de Deus. As pessoas não deveriam estar preocupadas com aquilo que vai comer, com aquilo que iriam comer, beber, com aquilo que vestir, porque se elas buscassem a Deus em primeiro lugar, o próprio Deus estaria tomando de conta dessas outras coisas. Deus estaria tomando de conta, suprindo essas outras coisas. E aí agora eu preciso fazer uma pergunta a você. Quais são as suas prioridades? Ah, pastor, porque assim, gente, está chegando o final do ano, e começa a ser organizada algumas listas para o próximo ano. Para o ano de 2019 está aqui a minha lista.
de prioridades. Meus estudos, minha saúde, não que isso seja errado. Minha saúde, minha academia, a minha formação profissional. Eu estou colocando aqui também como prioridade reformar minha casa, comprar uma casa, estudar para fazer um concurso, arranjar um casamento, como se arrumar casamento fosse uma coisa fácil, né? Eu estou aqui, vou ver se eu caso esse ano, eu vou me comprometer para ser um pai melhor, para ser uma mãe melhor, para ser um filho melhor. A pergunta que fazemos não é esta. Dentro desse conjunto de prioridades, aonde é que Deus está? Na minha lista de prioridade, aonde é que está dizendo assim? A minha primeira lista, na cabeceira da minha lista, está o meu comprometimento com Jesus. É colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. É servir a Deus, é participar dos trabalhos da igreja, é me envolver na igreja, é participar, é contribuir, é oferecer para o reino de Deus os meus dons, os meus talentos. A minha prioridade máxima é essa. As outras vêm por tabela. As outras vêm por tabela. E por último, a primeira grande coisa que aprendemos nessa noite é que a gente precisa calcular o preço da gente servir a Deus. A segunda, é preciso que a gente avalie sobre as nossas prioridades. E a terceira, é preciso que a gente analise, avalie que existe uma urgência em a gente se comprometer com Deus e a gente servir ao Senhor. O versículo de número 60 e 61. E outro disse, observe que esse terceiro aqui, ele também se oferece. E o outro disse, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me, primeiro, despedir-me dos da minha família. Jesus, porém, respondeu, ninguém que ponha a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. O que ele está dizendo aqui é que para a gente servir a Deus com comprometimento, a gente precisa observar que existe uma urgência em a gente se comprometer com Deus e a gente servir o Senhor. Aquele homem, mais uma vez agora, ele estava colocando algumas particularidades, ou seja, a sua família, se despedir da sua casa, a ideia de fazer uma despedida, de adiar, que servir a Deus, se comprometer com Deus, não era algo tão urgente. A Jesus disse, não, tenha calma, é urgente. Servir a Deus, se comprometer com a sua obra é algo urgente. A obra de seguir a Deus e anunciar o Evangelho é uma missão urgente. Ninguém pode servir a Deus com o coração dividido. Não pode olhar para trás. Não pode olhar para trás. Nós precisamos despojar, tirar de cima de nós aquilo que possa ser um peso, aquilo que possa ser um atrapalho, aquilo que possa ser um empecilho, melhor dizendo. Seguir a Cristo sem olhar para trás. Precisamos olhar para frente, com prontidão. Eis-me aqui, Senhor. Quando Paulo escreve a sua carta aos Filipos, aos Filipenses, melhor dizendo, a igreja de Filipos, no capítulo 3, versículo 13, ele vai dizer assim, irmãos, não penso ou julgo que eu tenha mesmo, já tenha alcançado, mas eu faço o seguinte, em algumas versões diz, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. Ele entendia que a obra de Deus, que servia a Deus com comprometimento, era uma obra urgente. Era uma obra urgente. Não podemos adiar servir a Deus. Não podemos adiar o nosso comprometimento com o Senhor. Servir a Deus com comprometimento é perceber que a obra de Deus ela é urgente. Deus ele tem urgência no nosso comprometimento. Nós, brasileiros,
saímos recentemente de uma campanha política. E eu observava, apesar de ter ficado calado durante esse período todo, não me manifestei nem em redes sociais, nem na igreja, nem a minha esposa ficou sabendo em quem eu votei, contrariando a um safado por aí, que saiu dizendo que eu estava pedindo voto para determinado candidato. Eu não peço voto se a minha esposa, se um dia um parente meu fosse candidato, eu não pedia voto, vou pedir voto para esse safado por aí. Então, quando eu observei a luta, uma guerra travada no Brasil, de um grupo contra outro grupo, o que eu percebi é que as pessoas estavam depositando em determinados candidatos a solução, a reviravolta, a salvação dessa nossa nação. Gente, a mudança do nosso Brasil não está nas mãos de um homem, está nas mãos de Deus. Deus pode usar um homem, pode, como usou Ciro, para libertar o povo do cativeiro. Mas a solução do Brasil não está em colocar alguém da direita, ou alguém da esquerda, ou alguém do centro, não. É colocar Jesus no coração, é colocar Jesus acima de tudo. Não é simplesmente acreditar num político, não. É colocar Deus no seu coração. É Deus ser honrado e ser glorificado nessa nação. É tão doentia a campanha que parece que as pessoas, elas ficam com raiva quando ela não sabe quando uma pessoa vota. Ou não sabe quem aquela pessoa vota. Aí fica as pessoas. Se o pessoal me desse... se as pessoas... É porque não, o pastor, ele apoia fulano de tal. Ele diz que vota em fulano de tal. Eu acredito que não é missão minha. Orientar a igreja, para que a igreja vote corretamente, eu faço. Eu tenho uma postura que eu não me declaro, eu não sou obrigado a me declarar apoiando o candidato A ou B. Não, nunca fiz isso e eu acho que nunca vou fazer, não. E queria que as pessoas me respeitassem por causa disso também. Eu não dei liberdade a ninguém para estar citando o meu nome, dizendo que eu estou pedindo apoio, eu estava pedindo voto na igreja. Você que é crente aqui da igreja, ou que você que nos visita, durante todo o período de campanha, você é de comprovar que ninguém aqui nunca usou esse púlpito para declarar apoio a ninguém. E no dia que um candidato, ele declarar, vinha para cá, um pregador, vinha declarar voto para alguém aqui, eu tomo o microfone da mão dele. E se for eu, você liga para SAMU e me leva e me interne que eu estou doente. Que Deus aplique esse texto em nossos corações. Concluindo, seguir Jesus requer um comprometimento. Precisamos saber que temos um preço a pagar. Precisamos avaliar nossas prioridades. E precisamos entender que a obra de Deus, o nosso comprometimento com Deus é urgente.